E agora a gente vai falar de um assunto que mexe muito com as mulheres. A maternidade e a volta para o mercado de trabalho, minha gente. Uma pesquisa feita pela Conduru, uma empresa de consultoria, mostra que as mulheres na faixa etária entre 31 e 40 anos são as que mais têm dificuldade de se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. 70,84% dessas mulheres têm filhos. 58% procuraram uma colocação ou recolocação nos últimos 5 anos. E apenas 21% não tiveram problema para serem contratadas. Ainda, entre as que conseguiram, nenhuma tinha filhos menores de 5 anos. Já 36% tiveram dificuldade por terem filhos com idades abaixo de 5 anos. Tá aí um assunto, como a gente disse, né, mexe muito com nós mulheres. Vamos bater um papo sobre isso? Aqui no nosso estúdio eu recebo Gisélia Freitas, que é psicóloga, tem muita experiência, inclusive, né, nessa área de recursos humanos. Sim. E também Edilamara Rangel, que é advogada trabalhista. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Gisélia, por que existe esse preconceito com a mulher mãe no mercado de trabalho? Complicado, né? Eu trabalho com isso há 20 anos na área de gestão de pessoas. E a discriminação, ela é velada, está nos bastidores, mas ela ainda existe, ainda é enraizada na nossa sociedade. Existe um viés inconsciente também, né, discriminatório, que acredita que toda mulher, quando tem filho, ela perde, ela não é produtiva, ela é desorganizada, ela não tem tempo para fazer os extras, ela não consegue se deslocar, ela falta muito, devido a essa dupla jornada de trabalho e casa ainda, porque a mulher ainda detém uma responsabilidade muito grande na gestão familiar, né? Então, sempre ainda é mulher que sai e vai na escola se o filho tem febre, se tem que levar para o médico, se tem algo que acontece, né, e tem que ser gerido em tempo emergencial, ainda é a mulher que sai do seu ambiente de trabalho, né? Só que eles perdem também a noção do que isso prejudica a empresa, a sociedade e a economia com esse viés discriminatório, com esse posicionamento discriminatório. Questão de diversidade, né? Diminui muito a questão do gênero feminino e as qualificações do feminino no mercado de trabalho. Porque uma empresa, quando ela é diversa, quando ela tem o gênero feminino também, tem qualidades, competências que são muito importantes, que aumentam a inovação advinda dessa diversidade, né? Daqui a pouco você vai falar mais pra gente dos potenciais de uma mãe numa empresa. Já vai pensando aí nas respostas, que eu sei que são muitas. São várias. São várias. Antes, Edilamara, eu queria que você falasse, contasse pra gente, né, o que diz a lei a respeito desse assunto, dessa discriminação que a gente sabe que acontece muito no mercado de trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. A lei tem toda essa questão de proteger a mulher realmente no mercado de trabalho, a sua inserção. E a legislação, ela trata, lá na Lei 9.029 de 95, dessas questões relacionadas à discriminação. No mercado de trabalho, claro que ele vai poder selecionar diante das competências, mas eu não posso discriminar em razão do gênero. Não posso falar, não vou contratar essa pessoa porque é mulher, não vou deixar de contratá-la porque tem filhos. A lei não permite isso. E se essa pessoa passar por alguma situação dessa, ela pode, devidamente comprovada, ajuizar uma ação. Mas quando a lei já pensa nisso, eu penso nessa estrutura da nossa sociedade. Eu tenho aquela pessoa que vai gerar outros seres humanos. Eu tenho essa que vai guardar e gerar vida, né? Vou trazer toda essa questão dentro de uma estrutura da sociedade. E eu quero excluí-la desse mercado de trabalho. É como se eu não quisesse mais a nossa continuidade. Então, quando eu faço isso, quando a legislação fala, olha, você não pode discriminar a mulher nesse mercado de trabalho, eu quero sim essa continuidade, eu quero que essa estrutura da sociedade seja bem colocada, como bem colocou a doutora Gisélia, que os olhares, né, que nós temos, que são próprios nossos, e isso ela vai trazer com muito mais propriedade do que eu, que são próprios nossos e faz com que essa economia seja muito forte. Então, a lei realmente nos protege, proíbe qualquer tipo de discriminação e é muito importante nós estarmos nesses espaços no mercado de trabalho. Olha só, vamos convidar então uma mãe para bater um papo com a gente, a Marcela, gente. Ela tem 4 filhos e vai contar pra gente como é que foi essa experiência dela no mercado de trabalho. Marcela, boa tarde.
Ei, Roberta, boa tarde, a doutora advogada, né, a psicóloga, também, boa tarde para todas. Não é fácil, né? Porque as responsabilidades sobre a educação dos filhos, né, o cuidado com os filhos acaba ficando sempre conosco, as mães. Então, assim, como que você deixa o filho em casa ou na creche ou em outro lugar e vai trabalhar? Aí, se tem febre, é você que tem que resolver. Se tem, tem que buscar mais cedo, é você que tem que resolver. Então, assim, é muito difícil mesmo, muito complicado e, assim, fica cansativo para a gente, porque a nossa jornada, ela é tripla. A gente trabalha fora, a gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa e acaba que, às vezes, a gente acaba ficando com um subemprego, que são aqueles cargos mais baixos, porque os grandes cargos sempre são ocupados pelos homens, que vão dar conta, que vão conseguir, entre outras aumentações. E outro agravante, que a doutora advogada vai poder dizer, a questão racial também. A mulher e negra é mais difícil ainda dela conseguir se colocar no mercado de trabalho. É muito difícil. E no seu caso, Marcelo, ainda tem mais uma pergunta que pode ter sido considerada aí um peso, porque além disso que você pontuou pra gente, 4 filhos, né? Como que você foi interpretada no mercado de trabalho? Então, Roberta, na verdade, essa questão dos 4 filhos, como em outro dia eu estive aí e conversei com você, eu abri mão de 2 anos quando eles nasceram. Então, assim, o primeiro filho, que é o mais velho, eu fiquei muito tempo fora, porque eu era muito nova, então, assim, eu fiquei com medo de deixá-lo, eu tinha medo, né? Aquele receio, eu vou deixar esse menino na onde, com quem? Eu tive uma experiência ruim com creche. E os outros, que é o do meio e as gêmeas, eu parei 2 anos da minha vida para ficar com eles, porque eu não ia conseguir uma colocação com 2, com 3 crianças no mercado de trabalho, porque existe aí realmente... Retomar é mais difícil ainda, né? Ficou parada 2 anos, voltou com 4 filhos. Como é que eu quero uma funcionária dessa? Você chegou a encarar algum comentário desse? Graças a Deus, não. E ainda tem o peso da idade, né? Porque com uma certa idade você é considerada velha. Então, assim, são várias dificuldades que a mulher enfrenta para ela sobreviver, tendo filhos, tendo uma família e para estar inclusa no mercado de trabalho. É muito dolorido, né, Gisélia? Nossa, demais. Interessante que ela colocou esse período que ela saiu do mercado de trabalho para se dedicar à maternidade de 2 anos e ser discriminado também no currículo. Porque quando a pessoa, um recrutador, um avaliador, um empregador olha aquele período, aí ela entende como período improdutivo. Que esse período improdutivo, né, não é contado com a empresa, né? Hoje o currículo, colocar ser mãe, ainda mais de 4, tem uma pluralidade de competências aí, não é contabilizado. Fala que a pessoa esfriou, está fora do mercado de trabalho, né? E que não sabe se ela vai voltar ao ritmo. E mesmo que ela tenha todo o potencial para entrar nesse ritmo, né, que o mercado corporativo fala assim, se ela ficou esse período fora, será que ela vai dar conta? Será que ela não vai desistir de novo? Será que a gente aposta nessa profissional? Deixar o mercado de trabalho para ser mãe vira também um viés discriminatório, e se você está trabalhando é discriminada, e se você não tem filhos, eles perguntam, mas é casada, pretende ter filho, também é discriminado, porque você pode vir a ter uma licença maternidade e a empresa vê como ruim. Verdade. Tem como fugir? E aí, ao invés da empresa olhar que essa mulher tem toda a força, que a gente tira as forças exatamente dos nossos filhos para a gente ir para o trabalho, porque eu preciso garantir o sustento deles e que eu preciso batalhar por eles, ao invés da empresa olhar por esse viés, não, olha como um obstáculo. Agora, quais são, então, essas características, as competências que uma mulher, mãe,
pode oferecer para uma empresa e transformar aquele ambiente ainda mais, deixá-lo ainda mais produtivo? Nossa, são tantas, mas eu vou apontar uma pesquisa recente que fala que de algumas competências e habilidades que aumentam, que são desenvolvidas e observadas em mulheres após a maternidade, né? Antes de ser mãe e depois de ser mãe, essas funcionárias, né? Primeiro, aumento da empatia. Essa empatia com a maternidade aumenta muito e ter uma gestão, um ambiente hoje de trabalho humanizado, com esse olhar hoje do outro, é muito importante no mercado atual. Essas competências socioemocionais hoje também são muito valorizadas por 84% das empresas, aumentam. Relacionamento interpessoal, porque aumentando a empatia e as relações socioafetivas, aumenta e melhora as relações interpessoais, que a maior dificuldade das empresas hoje são essas, e de liderança. E a principal característica apontada pelas empresas que gostam muito dessa, que é desenvolvida após maternidade, multipluralidade, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ah, isso daí! Isso aí a gente sabe fazer. Tanto que lá na década de 80, né, o Peter Drucker, que é o pai da administração, falava: as lideranças precisam se feminilizar urgente. Olha, uma mulher, mãe, cuidando da casa e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Precisamos trazer isso para a empresa. E ela se torna, assim, especialista em fazer várias coisas, aumentar a produtividade dela, a agilidade dela, depois que ela se torna mãe. Agora, Dilamara, como que a gente consegue provar isso caso uma empresa esteja agindo dessa forma? Primeiro passo, eu preciso tentar primeiro documentar. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa. Porque hoje todo mundo, né, fala através do WhatsApp, todo mundo manda uma mensagem de alguma forma. Então, se eu consigo provar através de uma mensagem de WhatsApp, isso é importante. Mas se essa conversa é presencial, né? Uma entrevista presencial. Uma entrevista presencial, se eu tenho, por exemplo, alguma testemunha próxima de mim, aí sim também é uma prova que eu tenho. Se eu tenho esse processo seletivo, de alguma forma ele foi publicado e que você também está participando, tem outras pessoas juntamente com você, também é uma forma de você provar. A gente tem que lembrar, por exemplo, na questão das gravações, né? Só estou eu e meu entrevistador, como é que eu faço? Eu posso gravar, essa gravação tem que ser autorizada, ela vai ter um peso naquilo ali, mas ele não tinha ciência daquilo que está acontecendo. Mas eu tenho que buscar junto às outras pessoas que estão comigo naquele ambiente de trabalho, ou naquele entrevistador, ou naquele momento que eu estou fazendo a entrevista, falar: olha, aconteceu isso com você, como é que foi? Para ter aquele indício que a gente fala da prova, e é claro, né, a boa-fé dentro dessas relações, que a pessoa vai realmente estar passando por aquela situação que é muito constrangedora para ela, e aí ela vai poder conseguir provar através de uma documentação, de uma prova de WhatsApp, através de uma testemunha e das pessoas ali que estão ao seu redor. O comentário da Marina Peniche: mulher com filhos e com certa idade, somos vistas que não somos capazes de dar conta trabalhando fora. Isso é muito triste. E a gente sabe que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Agora, a gente se pergunta, né? Será que acontece essa mesma pergunta com os homens quando eles estão lá na fila, na vaga de um emprego, né? Buscando uma oportunidade? Você é pai, tem quantos filhos? E aí, se fica doente? Eu tenho essa resposta. Ninguém pergunta para um homem quantos filhos tem e como é que faz para cuidar deles. Pois é.